Muito obrigado. Ponto prévio, eu quando aceitei o convite gentilmente feito pelo professor Luís Mira, tinha acabado de ser eleito para a presidência do Conselho da Fileira Florestal em nome da associação onde a minha empresa se insere, só que entretanto decidi reformar-me e acabou por ser a mesma associação que assume a direção, mas outro geronte que não eu assumirá esse papel. De onde posso dizer, estou aqui como presidente eleito, mas não presidente, também posso, mas assim como assim não venho aqui representar nenhuma entidade em concreto, muito menos a empresa onde trabalho. Tive o cuidado de tirar, não precisava de o fazer, mas tirar um dia de férias para não estar ao serviço da empresa hoje e transmitir-vos, partilhar convosco esta minha experiência no setor florestal, porque no setor florestal nós tendemos a queixar-nos que temos pouco tempo de antena quando se fala em agricultura e quando vamos falar dizemos, mas se calhar estes destinatários estão pouco interessados nisto. De onde é este compromisso que eu tentarei fazer muito rapidamente, começando por vos dizer que o setor florestal, de que tanto se fala e que tão elogiadamente aparece, embora de forma fugaz, nos nossos discursos sobre o sistema agrário, está em Portugal num gueto, e está num gueto muito, muito preocupante. Não obstante, o setor florestal, ontem discutiu-se, e bem, os negócios do mar, com a presença do Presidente da República, com cobertura por rádios nacionais o tempo todo, e o setor florestal vale o dobro do que o setor do mar vale hoje em Portugal. E isso dá bem a ideia de que há, por um lado, uma aceitação social para um conjunto de realidades e o setor florestal não tem essa aceitação social porque vive em si fraturas, quer de percepção, quer do homem da rua, quer das elites mais especializadas. E, de facto, nós temos hoje, para não nos dispersarmos, 3 espécies florestais mais importantes, que estão na base de 3 fileiras silvoindustriais bem marcadas. 2 delas, para ser claro e talvez um pouco bruto, têm vivido à custa do Estado no que diz respeito ao setor primário. De facto, o setor da cortiça, que foi protegido durante a guerra, quando foi necessário cortar lenha para produzir energia, e bem, decidiu-se que vamos cortar as outras espécies, porque vamos cortar os sobreiros para fazer lenha, nunca mais os temos de volta, e por consequência a primeira legislação forte de proteção do sobreiro apareceu nessa altura, e depois essa proteção foi-se mantendo, até agudizando. Hoje já é uma proteção de caráter eminentemente ambiental, mas de facto um proprietário agrícola, se cumprir a lei, se surgir um sobreiro de regeneração natural entre as linhas de uma vinha, nunca mais passará lá com o trator para colher a vinha, porque a nossa legislação é completamente exorbitante, desequilibrada e faz com que a produção florestal tenha obrigatoriamente de produzir cortiça para um núcleo cada vez mais apertado de consumidores privados que exportam e distribuem os seus lucros para os seus acionistas. Ou seja, o país, de algum modo, tem feito uma parte muitíssimo importante na viabilidade desta fileira. O Pinheiro Bravo é o resultado dos planos de fomento, ou mais diretamente, dos planos de fomento do regime anterior, com a excelente decisão de contrariar o fenómeno de erosão, de fazer a regulação, regularizar o regime hídrico e de fundamentalmente repor solo em terras muito pobres, e foi escolhido o Pinheiro Bravo porque era uma espécie muito plástica que cresce nas pedras e depois de crescer nas pedras dá madeira de serra, dá madeira para aglomerados, dá madeira para pasta celulósica, onde foi objetivamente feito no sentido do país ser um país florestal a partir do Pinheiro Bravo. Mas também aí a indústria nunca se habituou a investir coisa nenhuma no Pinheiro Bravo. E o que nós verificamos, para só olhar para números recentes, é que depois da adesão de Portugal à comunidade, quando houve mais fundos florestais ou fundos disponíveis para o setor florestal mais conhecidos, antes era o Estado que fazia,
o Portugal gastou cerca de 750 milhões de euros para fazer mais áreas de Pinheiro Bravo, e o que nós verificámos é que, em vez de termos mais 250 mil hectares de Pinheiro Bravo que devíamos ter no fim deste esforço gigantesco do país, temos menos 200 mil hectares depois deste esforço todo. Ou seja, alguma coisa correu mal e o país tem de refletir sobre o que é que correu mal. Há uma terceira fileira que tem coisas boas, tem coisas más, cresceu. E o que nós verificamos é que, ainda recentemente, assistimos a um fenómeno lamentável em que uma indústria atacava a outra, dizendo que o que lhe corria mal era porque a outra corria bem. De facto, temos aqui falado na necessidade de discursos comuns. Tivemos recentemente esta triste realidade no setor público. Mas no final, as coisas correm mal e estamos no gueto, porque dos 3 milhões e 700 mil hectares que temos uma gestão florestal completamente incipiente, para não dizer miserável, ao nível da floresta de lenho. E porquê? Porque a propriedade florestal é de tal maneira pulverizada que não é possível gerir uma propriedade florestal com meio hectare ou, nos casos com mais sorte, em 2 hectares, mas dividida em 4 parcelas ou em 5 parcelas ou em 7 parcelas. Onde esta situação é ingerível e, por mais dinheiro que se ponha em projetos e apoios, por mais investigação que se faça, por mais bombeiros que se paguem, por mais aviões que se paguem, nós estamos condenados a não ter um risco baixo neste investimento e, provavelmente, a não ter a madeira que precisamos. Nós hoje já estamos a importar cerca de 2 milhões de metros cúbicos de madeira que podíamos produzir em Portugal, quer porque não há investimento, quer porque a burocracia, que é outro dos temas que afoga o setor florestal, tem impedido esses investimentos. Onde, em termos práticos, nós temos um problema grave e complicado, que é o problema da dimensão da propriedade. Não se trata tanto de fazer a expropriação das terras e dividir tudo em blocos de 50 hectares, trata-se de criar condições para que as pessoas façam a gestão em conjunto. Porque as pessoas hoje não gerem em conjunto, porque não é do seu interesse. Se elas tivessem interesse, seguramente que o fariam. Como estamos perante um varrimento de agressões, entre aspas, fiscais, seria uma boa altura para utilizar o instrumento fiscal para ajudar a resolver este problema. E o Ministério das Finanças pode ser altamente generoso, como o setor florestal, no seu setor primário, grande parte dele não paga impostos e vive na economia alternativa. Era perfeitamente possível colocar os produtores florestais que queiram aderir a sistemas de gestão coletiva fora de qualquer carga fiscal e penalizar os que querem persistir nesta situação atual. E isto levava a que racionalmente se caminhasse para uma solução de alguma racionalidade na gestão florestal. Outra das questões que ajudaria seguramente a gerir melhor e a levar os proprietários florestais a pensar 2 vezes era se o combate a fogos, que nos custa milhões, que ninguém sabe quantos são, fossem debitados aos proprietários florestais que abandonam as suas terras e custasse 0 a quem vivesse em sociedade, em associações com planos de proteção de fogos. Ou seja, é possível lançar instrumentos de gestão, assim como é possível fazer com que os 600 ou 700 milhões de euros que todos os anos saem da floresta de valor acrescentado típico, que haja um mínimo de 4%, 5% ou 6% que seja obrigatoriamente reinvestido. Não se trata de nenhum imposto a favor do Estado, trata-se apenas de refazer algum reinvestimento. A floresta tem-se transformado aos poucos numa mina em que produz, retira-se de lá e esperemos que não arda no ano seguinte. Isto é completamente insustentável. Para este tipo de intervenção e para este tipo de mudanças estruturais, a investigação, e é aqui que se faz a ligação com a ciência, tem de abordar a questão sociológica em Portugal. Muito mais importante, obviamente que será sempre importante, o genoma do eucalipto ou do sobreiro, ou o que quer que seja, o melhoramento, a defesa contra pragas, etc. É evidente que tudo isso é positivo, mas a investigação de caráter sociológico. Os investigadores e os estudiosos conhecerem em profundidade os impactos no ecossistema florestal. Porque estamos a falar de ecossistemas florestais plantados, não estamos a falar de ecossistemas naturais. São tecnossistemas e temos de saber
que têm impactos, com certeza. Uma criança, quando nasce, tem impactos sobre a natureza, mas é com certeza um impacto aceitável. E, por consequência, temos de saber que tipo de impactos é que são e quem detém o conhecimento tem de ter a capacidade e a coragem de se atravessar em público. Nós não podemos continuar no setor florestal, outros setores existirão, a ver que quem publica a opinião publicada, são as pessoas que rigorosamente não sabem nada do assunto. E os que sabem do assunto, os que estudaram, os da universidade, os cientistas, estão tranquilamente calados e assiste-se às vezes pior, e essa é uma proposta que vos deixava, é que alguns membros da academia, que do meu ponto de vista, enfim, não ilustram a academia, apresentam-se com verdades científicas que não o são, e ninguém lhes sai ao caminho a dizer essa afirmação não tem suporte científico ou não deve ser feita numa base científica. E isso é um papel, do meu ponto de vista, da universidade e dos investigadores. Falou-se aqui, e para terminar, que à universidade cabe ensinar e averiguar e investigar, e eu julgo que a universidade tem de cuidar que quem ensina e que quem investiga tem de saber primeiro, tem de conhecer primeiro, não pode basear-se exclusivamente em verdades de Wikipédia. Ora, muito obrigado, então. Posso?